Nós vamos agora no presente compreender as nossas provas. Então é natural que, ao defrontarmos os estudos espíritas e reencarnacionistas, o Allan Kardec nos diz que quando a gente vê um efeito, uma ação, algo negativo na nossa vida, a gente remonta à causa. Se a causa não está nessa existência, certamente está em uma anterior. Então, às vezes, você pode estar passando por uma dificuldade nessa vida e remontando a causa, você vai ver que teve início nessa existência mesmo. Algum deslize, algum equívoco, algo errado ali, um caminho errado que a gente escolheu. Mas e aqueles que a gente remonta e não vê? A gente diz ali sobre uma deficiência, sobre uma limitação, que a gente já nasceu com aquilo, né? Então a gente vai ver que é de uma causa anterior a essa existência. E a reencarnação vem ampliar esse quadro para que a gente compreenda Deus justo e bondoso, que nos dá outra oportunidade para que a gente enfrente esses desafios. Porque em outra existência a gente pode ter cometido um erro que lesou o nosso corpo físico e o corpo espiritual, o perispírito. E a gente desencarna, o corpo fica na Terra, orgânico, o nosso corpo espiritual às vezes tem uma dificuldade. Em alguns casos, ele se recupera quando nós somos vítimas e não tivemos responsabilidade naquilo. Mas e quando prejudicamos o nosso corpo por uma má conduta nossa, por uma ação nossa? Obviamente que Deus leva em consideração as circunstâncias e sempre nos ampara. Muitos conseguem recuperar o corpo espiritual nas colônias espirituais e ir se melhorando. Outros, por mais que a espiritualidade tente, auxilie para que aquele perispírito, corpo espiritual, retome a sua saúde plena, às vezes o próprio espírito, no seu complexo de culpa da sua ação impensada que o danificou, não consegue restabelecer. E aí, nesse caso, o único medicamento é novamente o mergulho na carne, a reencarnação. E às vezes não está no planejamento reencarnatório reencarnar com aquela limitação, aquela deficiência. Só que nós somos co-construtores com Deus. No planejamento reencarnatório, nós também auxiliamos aquele processo e nós vamos, através da nossa mente, modelando o nosso corpo. E mais uma vez, se não tiver ali a compreensão da nossa parte, o auto-perdão, o melhoramento, às vezes a gente plasma o nosso corpo físico com aquela limitação. Então nós vamos ter ali alguma dificuldade, seja intelectual ou física. Passado aquele período, ao desencarnar, deixamos na matéria a enfermidade e o espírito surge pleno, saudável, com seu perispírito inteiro, recebido no plano espiritual após ter cumprido a sua missão e o seu objetivo. E assim poder continuar progredindo, aprendendo, ensinando, estudando ali no plano espiritual. Então, aquelas dificuldades da nossa prova, muitas vezes, não é um castigo para os pais. Deus não castiga. Deus é amoroso e é um educador que nos dá muitas chances para o aprimoramento e a evolução. Mas talvez nós tenhamos responsabilidade na queda daquele irmão. Então, numa existência passada, você auxiliou por invigilância ou por incentivo alguém próximo de você a contrair um vício, podemos dizer assim, ou uma atitude impensada que o levou a se prejudicar. Desencarnam os dois, plano espiritual, a compreensão da nossa responsabilidade nos chama
E nós mesmos pedimos, não é um Deus punitivo. Nós mesmos pedimos para mergulhar na matéria junto com aquele ao qual nós empurramos para o abismo, se podemos dizer assim, para que a gente agora, através do amor, erga aquele companheiro de jornada. Então, por isso que muitas vezes, quando temos uma prova, a família inteira ao redor participa daquele resgate. Tem algum motivo, não por punição, mas para que dessa vez a gente agora faça diferente. No palco da vida, que a gente possa agora converter algemas de ódio em laços de amor. E aquele que tem uma dificuldade ao nosso lado e as nossas próprias dificuldades, nós vamos agora auxiliá-lo para que não venha a cair, para que venha abandonar os seus vícios e potencializar as virtudes. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.